E é nesse tipo de coisa, contando a história da literatura de cordel de maneira muito rapidamente, sem passar pelos momentos dos mais importantes poetas, a produção deles, a abordagem, porque seria palestra para quê? Para 3 ou 4 horas. Não é o nosso caso aqui, o que é os tópicos principais, né? A chegada ao Brasil, a produção já no Brasil e a evolução no Brasil, que você tem um livro para lhe auxiliar. O primeiro parque gráfico montado com a finalidade de produzir cordel foi de Leandro Gomes de Barros, em 1889. Aí começou realmente a produção da literatura de cordel para ser distribuída, comercializada nos 9 estados do Nordeste, nas principais cidades dos 9 estados do Nordeste. Em 1889, quando começou a produção de folheto de cordel a nível comercial, a literatura de cordel ainda era aqui e ali. A literatura de cordel começou realmente na forma de redondinha. Olha, tem fases diferentes, porque quando o cordel foi muito admirado, ali pela década de 1910 a 1950, ele foi admirado de uma maneira em que dois poetas chegavam para fazer uma cantoria, era muito concorrida, na parte oral. E na parte escrita, eram realmente os romances, as novelas. Ou então com um fato que abalava a sociedade, a morte de Getúlio Vargas, a morte de um papa, a morte de um estadista, tipo assim, um presidente dos Estados Unidos, enfim, notícia de grande impacto. Era isso que caracterizava a literatura de cordel com maior apelo. Agora, hoje em dia já a história é outra. Já se procura o livro, você fulano tal, aí cita uma personalidade do mundo científico, cita uma personalidade do mundo econômico, né, e assim por diante. Antigamente, os maiores clientes eram esses de feira, que iam comprar um romance para ler em casa, para todo mundo, e hoje em dia, os maiores clientes são os da universidade, que chegam para comprar. Pego aqui Copérnico, Galileu, não sei o quê, e ainda pergunto, não tem tal? Que ainda não tem. Eles pegam um de cada e ainda perguntam por um que não tem. Como quem disse, se tivesse eu levaria. Então é isso. E os iniciados, e já no Renascimento agora, os físicos do Renascimento, a evolução da ciência na conquista do espaço e na medicina, e assim por diante. Então, podemos falar de fases na literatura de cordel. Sim. Quando, digamos que falavam de lendas, não sei, de romances, depois falar mais das notícias atuais. Isso. E depois dessa época de muita popularidade, começa a ser muito para estudiosos, né? Os folhetos, assim, o tipo de trabalho assim como do José da Luz e do próprio Patativo do Assaré, é mais material de museu e para ser lido em homenagem ao fulano. Nós vamos declamar aqui de Patativo do Assaré tal coisa, de José da Luz tal coisa. É mais uma gratidão, uma lembrança, uma homenagem que é feita, né? Não é um texto lido como estudo, entende? É um texto lido com admiração pela produção. E principalmente guardando-se a questão do tempo, né? Que o poeta, que não tinha, como já lhe disse, a escolaridade formal, ele falava errado mesmo, escrevia errado e tudo mais. E isso era perdoável. E ainda hoje tem muita gente que gosta da chamada linguagem matuta. Mas linguagem matuta é um atraso que você não pode, a nível acadêmico, tá tratando disso, ou pelo menos incentivando a produção de linguagem matuta, né? Essa questão de falar de lendas, de mitos, depois passar para romance e notícias, teve nesse momento de popularidade, também, eu acho, do que eu já vi, do que eu já li nos cordéis, era também uma fase de transição, quando ainda tinha muito romance, também os cordéis eram quase os jornais.
Isso, era o Jornal do Nordeste, era o cordel do Jornal do Nordeste. Então, nós podemos falar de cordel que fala sobre realidade, e também cordel que fala sobre o mito, digamos, para usar dois termos muito Sim. gerais, né? Sim. É porque... gostaria que falasse sobre o poder do cordel para criar lendas Sim. e mitos. Então, a literatura de cordel passou por fases e também a abordagem na literatura de cordel. Nós tivemos o período do gado, tivemos o período do cangaço, tivemos o período da versão do romanceiro popular, tudo isso obedecendo a épocas. Foi por volta de 1890, 1900, por ali naquele início, daquele final de século XIX, a entrada do século XX, que houve muito forte a versão do romanceiro peninsular. Os poetas produzindo textos em cordel a partir de livros consagrados pelo público de Itália, Espanha, né, até mesmo Portugal e tudo mais. Você pode ver Zezinho Mariquinha, Pedrinho Julinha, Valdemar Irene, são todos romances escritos a partir de textos em prosa de outros autores. E no Brasil nós tivemos vários exemplos, como o próprio Bernardo Guimarães, com a Escravizaura, né? Foi feita a Escravizaura por alguns autores. Eu conheço muito bem do Francisco das Chagas Batista, que foi um poeta e editor, poeta de grande porte, um editor muito zeloso, que escreveu a Escravizaura, e o Apolônio Alves dos Santos, mais recentemente, eu quero dizer mais ou menos há uns 30 anos, escreveu também sobre a Escravizaura, baseado no texto de Bernardo Guimarães. Então, o ciclo do gado foi muito importante, que aí criou o que você acabou de dizer, mito, lenda, do tipo o boi misterioso, o boi mandingueiro e o cavalo misterioso, essa época também em que estava em muita voga a questão do encantamento, palácio encantado, princesa encantada e tudo isso, paralelamente, trazendo para a questão brasileira, nacional, também a produção de textos como o Cavalo Misterioso, o Boi Mandingueiro. Eu mesmo tenho a lenda do Cavalo Misterioso, do Boi Misterioso e do Boi Mandingueiro. E tudo isso, André, dando um ar de absoluta inaturalidade, quer dizer, fantástico, extraordinário, nada natural acontecia. O boi corria da caatinga que não procurava jeito, Mororó, Jurema Branca, ele levava direito, rolava pedra das patas, levava angico no peito. Quer dizer, é tudo exagerado, a questão do exagero. E tem até do Boi Mandingueiro é do Luiz da Costa Pinheiro, o Boi Misterioso é do Leandro Gomes de Barros. Dois autores bons, sendo que o Leandro ganhou mais nome porque iniciou o processo editorial.